Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, nós estaremos examinando dentro da Parashá Ha'azinu, que quer dizer deem ouvidos, nós vamos examinar o texto dentro da porção dos escritos nazarenos em João, capítulo 20, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Yeshua e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Yeshua outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Yeshua. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Queridos, somente até aí. Eu queria ressaltar, meus irmãos, neste texto dos escritos nazarenos, 2 versículos que falam que o lugar onde estavam os discípulos estava fechado. As portas estavam fechadas. Nós vamos ver isso no versículo 19, amém? Que diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, cerrada quer dizer fechadas, fechadas as portas onde os discípulos se tinham ajuntado. E aqui no versículo 26, quando Yeshua vai na segunda vez, também as portas estavam fechadas, que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Então, queridos, nós vemos que Yeshua, aqui já ressuscitado, como o leão da tribo de Judá, ali ele se apresenta no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, e ele entra naquele recinto, estando ele com as portas fechadas. Não foi à toa que o escritor desse livro, João, ele que estava lá, inclusive, dentro desse recinto, ele é uma testemunha, verídica, de que as portas estavam fechadas, e ele escreveu aqui que as portas estavam fechadas. Ele deixou registrado na Bíblia. Amém? Então, Yeshua atravessou a parede. Amém? Ele atravessou a parede. O corpo glorificado de Yeshua HaMashiach, o Eterno que se fez homem, atravessou a parede. Amém? E se apresentou no meio dos discípulos. E eu queria também trazer no livro de Lucas, que também aqui ele vai falar sobre um ponto importante também, que é muito interessante. Ele vai dizer aqui, queridos, no livro de Lucas, amém? No capítulo 24, no versículo 36, vamos ver do 36 em diante. Fala desse mesmo momento, mas só que ele vai trazer mais alguns detalhes. E falando eles estas coisas, o mesmo Yeshua se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco.
E eles, espantados e atemorizados, ou seja, os apóstolos e os discípulos, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, é interessante que aqui Yeshua está dizendo que ele tem carne e osso, mas ao mesmo tempo aquela carne e aquele osso atravessaram a parede. Amém? Vamos vendo aqui. No verso 40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. No verso 41. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, queridos, você vê que Yeshua atravessou a parede, diz que ele estava com o corpo de carne e ossos, e comeu peixe com mel, na frente dos apóstolos, já ressuscitado. Então, o corpo glorificado de Yeshua HaMashiach, que está à direita do Pai nos céus, ele é o próprio Eterno, amém? No mesmo trono. Esse corpo atravessa a parede, né? Esse corpo se eleva aos céus, que depois ele vai subir aos céus por ele próprio. Esse corpo também tem a possibilidade de comer alimentos. Amém? Comer o peixe com mel. Aleluia. Né? E esse corpo, ele diz, olha, me apalpa. O corpo é apalpável. Olha que coisa tremenda. É um corpo que pode atravessar paredes. É um corpo que a Bíblia chama, que a Escritura chama, de corpo glorificado. Ou glória. E esse corpo glorificado, meus irmãos, isso é que é importante também nessa mensagem. Nós vamos ter esse corpo glorificado. Isso tem várias partes da Escritura. E nós vamos ver aqui algumas. Em Filipenses 3, versos 20 e 21, olha o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua HaMashiach, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então ele pegará o nosso corpo abatido e transformará num corpo glorificado, tal qual o do próprio Yeshua. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Yeshua, ou seja, nós subiremos aos céus. Quando voltarmos, atravessaremos paredes. Quando for necessário que a gente venha comer alguma coisa, até para... poderemos comer também, como Yeshua comeu peixe com mel. Então nós teremos um corpo conforme o corpo glorioso de Yeshua HaMashiach, conforme está em Filipenses 3, 20 e 21. Aleluia! Aqui nós vemos em 1 João, queridos, aleluia, no capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. Então nós seremos semelhantes a Yeshua, com corpo glorificado semelhante ao de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei Eterno. Amém? Lembrando que o corpo vai ser semelhante. Amém? E Yeshua, olha que coisa tremenda, ele é o próprio Eterno, meus irmãos, feito homem, e vai nos dar
a honra e a glória de termos um corpo semelhante ao dele. Que maravilha! Em Romanos, queridos, na carta aos Romanos, capítulo 8, no verso 29, amém? Capítulo 8 de Romanos, aleluia, no verso 29, olha o que diz aqui, queridos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, de Yeshua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós seremos semelhantes a Yeshua HaMashiach, na glória. Que maravilha, queridos. E agora, irmão, quando é que esse nosso corpo vai ser transformado no corpo glorificado? Aleluia! É o que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos vendo um pouquinho até chegar lá. 1 Coríntios 15, no verso 43, diz assim: semeia-se em desonra, o corpo, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. E aqui no verso 49, de 1 Coríntios 15, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha que coisa tremenda. Nós hoje temos a imagem do terreno, Hoje nós somos cordeirinhos, Temos que ser sujeitos à Torá, às palavras de Yeshua HaMashiach, amém? E aqui diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial, a imagem do corpo glorificado do leão da tribo de Judá. É como se fôssemos leõezinhos. Que coisa gloriosa. E o verso 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, 1 Coríntios 15, 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com esse corpo que nós estamos, não podemos herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51, aí ele vai dizer: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, todos os salvos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa transformação do corpo para um corpo igual ao de Yeshua será ante a última trombeta, durante uma festa de trombetas. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, nesse momento, o nosso corpo se transformará num corpo que subirá aos céus, num corpo que poderá atravessar paredes, poderá atravessar o chumbo, poderá atravessar o aço, mas se quiser comer, poderá comer como o próprio Yeshua comeu, mel com peixe e até outros alimentos. Amém? Desde que não contraria a Torá, é claro. Aleluia. No verso 53, diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Irmãos amados, você imagina que você hoje e eu obedecemos Torá, obedecemos as palavras de Yeshua, e naquele dia teremos o nosso corpo igual ao de Yeshua, corpo glorificado. Está lá, irmãos, na Escritura, está lá, carta de Paulo aos Filipenses, está lá na primeira epístola de João, está lá na epístola aos Romanos, está lá, aleluia, na primeira epístola aos Coríntios, e tem outros textos que num vídeo desse a gente não coloca, porque poderia colocar aqui muitos outros. O nosso corpo, queridos, será corpo glorificado. Nós poderemos ir daqui ao céu, nós poderemos atravessar até um planeta por dentro da Terra. Nós poderemos, irmãos, atravessar o aço, atravessar o chumbo, atravessar qualquer coisa. Nós poderemos comer também. Se quiser sentir o gosto de alguma coisa e for necessário, a gente vai sentir gostos muito melhores lá no céu, mas é aqui na Terra, porque a gente vai voltar na Terra em corpo glorificado.
No final da grande tribulação, depois do arrebatamento, vai ter os 7 anos de tribulação, nós vamos estar esses 7 anos lá no céu. E voltaremos para reger a terra junto com Yeshua. Aliás, Yeshua vai reger a terra e nós estaremos com ele. Todos em corpo glorificado. Que maravilha, queridos. Amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Vale a pena perseverar. Vale a pena, meus irmãos, cumprir Torá, guardar Shabat, guardar as festas de Adonai, guardar as palavras de Yeshua, que o corpo glorificado na tua e na minha vida está chegando. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.